Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso evangelho dessa noite, com a mensagem do livro Decisão, de Antônio Baduí Filho, pelo Espírito André Luiz. Sempre no bem. Diante da necessidade do próximo, pense no que você pode fazer para melhorar-lhe o sofrimento. O copo de leite, o pedaço de pão, a peça de roupa, o vidro de remédio, a visita reconfortante, a palavra amiga, o gesto de carinho, o conselho oportuno, o livro esclarecedor, o instante de compreensão, o minuto de paciência, a dádiva de paz. Não espere o título de santidade para auxiliar em nome do Cristo. Se a sombra lhe inquieta o coração, busque a luz, trabalhando no bem. Se vícios e defeitos lhe agridem à vontade, fuja-lhe ao domínio, realizando o bem. Se o desânimo lhe aflige a alma, fortaleça a esperança distribuindo o bem. Na verdade, se somos chamados a servir o Evangelho, é porque o Senhor acredita em nossas possibilidades de amor e trabalho, embora sejamos devedores na contabilidade do autoaperfeiçoamento. A roseira que enfeita o jardim, ofertando rosas perfumadas, ainda se veste de espinhos. Olá, amigos! A leitura do nosso Evangelho de hoje é o final do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eis, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos a respeito do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo: aprendei a contentar-vos com o pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de tutela. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não vos recebestes como doação, mas como empréstimo. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que dar aos pobres é saldar a dívida contraída para com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. O princípio segundo o qual o homem é apenas depositário da fortuna, de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhes o direito de transmiti-las aos descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando o quiser, impedir que os descendentes venham a gozá-los. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar a sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente. São Luís, Paris, 1860. O 11º parágrafo, findando essa mensagem de Lacordaire, todo esse comentário que o Espírito vem falando sobre o desprendimento dos bens terrenos, ele finda dizendo que essa riqueza que os ricos a possuem na terra é o empréstimo que Deus lhes concedeu e que eles não devem esquecer de que esses bens que foram confiados a eles, é preciso que eles sejam justificados. Como? Através de uma prestação de conta que, com certeza, é aquela que vai
mostrar que ele empregou bem aquela riqueza, ajudando aos outros, fazendo caridade, porque aquele dinheiro, mesmo sendo esforço dele, mais concessão divina, não era somente para ele ou para os seus. Era para ser dividida, era para fazer caridade. Só assim ele pagaria esse empréstimo que fez com Deus, né? Um empréstimo que Deus concede, mas precisa ser pago. Como? Fazendo o bem. Então ele diz: não sejais então depositários infiéis. Lembra Lacordaire. Mas ele lembra também, assim, com relação aos pobres, né? Ele diz: aprendei-vos a contentar-se com o pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. E aí é que ele vai chamar a atenção dos ricos. E vocês, se são ricos, não esqueçam de que esses bens vos foram confiados. Foi um empréstimo, mas vocês terão que prestar conta deles. E prestando conta com Deus é mostrando o quanto fez o bem, o quanto utilizou bem aquela riqueza para ajudar aqueles que Deus coloca também ao lado dele, né? E São Luís responde uma pergunta feita por Kardec, se é lícito aquele que recebeu esse empréstimo de Deus deixar como herança para os seus descendentes. E ele diz, São Luís vai responder: ora, o homem pode até transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a vida. Ele tem esse direito. Mas esse direito também está subordinado à vontade de Deus, que pode, tanto quanto quiser, impedir que esses descendentes venham a gozá-lo, se eles não tiverem mérito nenhum, se não é para eles, naquela existência, gozar desses bens, e eles podem também, pode também deixar, Deus pode deixar para eles também. Mas muitas vezes, quando o dono da fortuna morre, os descendentes deixam toda a fortuna ir embora, né? Ele diz: a vontade do homem de conservar sua fortuna na linha da descendência é impotente diante dos desígnios de Deus. Ele não tira dele o direito de transmitir, mas Deus pode retirar quando julgar conveniente. E no encerramento das nossas atividades, em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus, em seu nome, com a força que vem do Espírito de cada um de nós, e sobretudo desse manancial que jorra desse sol que é nosso Mestre Jesus. E em nome de Deus, que é aquele que a todos nós criou, dotou de energias revitalizadoras, também pedimos a espiritualidade benfeitora. Pedimos a esse Pai de amor e de misericórdia que permita que neste momento todas as boas energias se transmutem, agitem as moléculas nos fluidos, purifique-se, limpe-se todos esses miasmas em torno de nós e que dê vitalidade, transmitindo aos fluidos aqueles nutrientes do qual necessitamos para a nossa caminhada diária. Pão da vida. Como bem disse Jesus, felizes os que têm fome e sede. Não só a fome, não no sentido da fome que alimenta o corpo, mas da fome da alma, da fome espiritual.
que essa nossa sede e fome, dessa energia que vem de Deus e dos bons espíritos, possa nos nutrir hoje, que assim seja.